Olá, querida, olá, querido. Estou aqui para a gente estar compartilhando uma palavra que eu creio que vai abençoar muito a sua vida, vai trazer luz e vai trazer despertamento. Nessa série Tesouros da Palavra, nós vamos aprender muita coisa, nós vamos mergulhar mais profundo na Palavra de Deus e descobrir que nela tem muitos tesouros escondidos. Mas para que a gente venha descobrir esses tesouros, nós precisamos procurar. Tesouros não estão expostos numa vitrine de uma loja. Tesouros não estão acessíveis a todos. Tesouros são preciosidades que devem estar bem guardadas e escondidas para que somente as pessoas que merecem, que paguem o preço, possam usufruir desses tesouros. Então nós vamos estar nessa série usufruindo de muitos tesouros que a palavra de Deus tem para nós. E eu vou falar hoje sobre a religiosidade. Eu queria compartilhar com você em Mateus 23. Nós vamos estar lendo a partir do 13. Depois nós vamos estar lendo outro texto. Amém? Vamos lá? Jesus condena o fingimento. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações, por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o juramento. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o juramento. Cegos, qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são os de serem justos com os outros, os de serem bondosos e os de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Vou parar aqui. Então, nesse texto, nós vemos Jesus condenando o fingimento, condenando os fariseus. Jesus ele veio ensinar o povo, trazer o povo de volta ao direcionamento do céu, ao propósito de Deus, e porque nós sabemos que a religiosidade, na época que Jesus veio, estava muito presente na vida do povo. Havia muita religiosidade. E Jesus está falando exatamente aqui nesse texto para os religiosos daquela época, que eram os escribas e os fariseus. Porque o que acontece? Aqui, o povo estava obedecendo as leis de Moisés, estavam obedecendo os 10 mandamentos, mas só que a essência daquilo tudo já tinha se perdido há muito tempo. Jesus ele veio trazer de novo o direcionamento de Deus, qual era a vontade de Deus para a vida das pessoas, porque eles estavam vivendo dessa forma. Então Jesus ele sempre confrontava os fariseus, né? Porque eles eram os religiosos da época. E o tema dessa palavra mesmo qual é? Religiosidade. E algo que Deus tem falado no meu coração é que Satanás tem querido trazer para a igreja novamente o espírito da religiosidade. E as pessoas são cegas e elas não estão percebendo quão religiosas elas estão, que muitas das vezes já perdeu totalmente a essência do evangelho, a essência da palavra. E os ensinamentos de Jesus já ficaram para trás, mas tudo é um rito religioso e tudo é feito de maneira religiosa, assim como os fariseus faziam. Vamos lá agora, Atos 3. Vamos lá, cura de um coxo. 1. Atos 3, 1. Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para os portões do templo chamado Portão Formoso,
a fim de pedir esmola às pessoas que estavam entrando no templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu esmola. E olharam firmemente para ele. E Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que ele era um mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Bom, nós lemos um texto aqui, que é um texto onde Jesus estava presente, onde Jesus estava executando seu ministério e onde Jesus estava confrontando, em Mateus, né, os fariseus, os escribas, os religiosos daquela época. E aqui em Atos 3, Jesus já havia vindo, Jesus havia morrido na cruz, treinado os discípulos, levado o evangelho para o povo, e Jesus havia feito coisas extraordinárias, muitas curas, muitos milagres, muitos sinais e prodígios. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou e deixou a missão para os discípulos. Eles pegaram o evangelho e anunciaram coisas tão grandes e até maiores que Jesus tinha feito, que eles iriam fazer. E esse evangelho é que nós estamos vivendo hoje. Mas aí agora eu queria contar um pouquinho da história da igreja, para a gente chegar nos dias atuais. Jesus veio na época de muita religiosidade, ele veio trazer o propósito real de Jesus, de Deus na terra, com o evangelho. Antes de Jesus veio João Batista, porque a religiosidade estava tão impregnada na vida do povo, tão impregnada que Jesus não podia chegar. Tinha que vir alguém antes preparando o caminho do Senhor. E João Batista era a voz do que clama no deserto, vinha preparando o caminho do Senhor. Então João Batista, você não vê na palavra ele pega nenhum templo religioso, porque a religiosidade estava tão impregnada na vida do povo, que João teve que pregar nos desertos. João teve que pregar fora dos templos. E ele anunciava uma palavra diferente, uma mensagem diferente daquilo que havia sido pregado nos templos daquela época. E João vinha anunciando que viria Jesus. E Jesus veio. Jesus ele veio ensinar o mesmo que já havia sido ensinado, mas só que havia perdido a essência. A mensagem de Deus para a humanidade tinha perdido a essência. Aquilo havia sendo vivido de uma forma religiosa, mas não tinha mais essência, não tinha mais vida, não tinha mais propósito, era apenas uma religião. E Jesus ele veio quebrar e confrontar a religião naquela época. E ele treinou os discípulos, dentre os quais nós falamos aqui de Pedro e João, que estão citados nesse Atos 3 que eu vou falar. E Jesus ele ensinou esses homens de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. E transformou a vida desses homens. E esses homens saíram cheios do poder do Espírito Santo. E quando Jesus foi para o Pai, ele falou: vocês iam fazer coisas maiores. E aqui em Atos 3, esses discípulos de Jesus estão fazendo coisas maiores. Mas a gente vê algo aqui que me chocou muito, porque o que acontece? Esse homem havia nascido coxo. Ele era coxo desde o seu nascimento. Jesus, ele curou muitas pessoas, mas ele não curou todas. Porque não tinha como. A Bíblia fala que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, não teria espaço nos livros na terra. Né? É uma forma de dizer que Jesus ele fez tanta coisa que não teria como registrar tudo. Então, só os principais, alguns, que foram registrados. Mas nem todas as pessoas naquela época foram curadas. Existiram pessoas que não foram curadas, assim como esse coxo. E esse coxo estava no templo, na porta do templo, todos os dias, pedindo esmola. E as pessoas que iam no templo, elas depositavam esmolas para ele. E se aquele era um ponto no qual ele ia todos os dias, não ia sozinho, levavam ele até lá, era porque ali era um lugar onde ele conseguia um valor significativo de esmola todos os dias. E engraçado que as pessoas que davam esmola para ele eram as pessoas que entravam e saíam do templo. Nós vemos aqui, estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele levantava, ia para um dos portões do templo chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entravam no pátio do templo. Então as pessoas davam esmola para ele. E o que acontece? Mas aquelas pessoas, apesar de Jesus ter vindo, elas ainda não tinham recebido o poder do alto, o poder do Espírito.
Mas Pedro e João tinham tido uma experiência com Jesus, tinham caminhado com Jesus, e eles estavam revestidos daquele poder para realizar curas e milagres. Então, quando Pedro e João encontraram com aquele homem, ele deu algo que aquelas outras pessoas não estavam podendo dar, porque aquelas pessoas, infelizmente, ainda estavam presas na religião daquela época. Pedro e João chegaram até ele, e a primeira coisa que Pedro e João falaram é: olhe para nós. Provavelmente aquele homem estava de cabeça baixa, aquele homem estava com a autoestima baixa, aquele homem não tinha mais esperança. Mas Pedro e João eram dois homens que tinham tido uma experiência real com Jesus e puderam dar àquele homem algo que os outros não estavam podendo dar. E aí eu entro naquilo que eu quero falar. O Senhor está procurando uma geração de Pedro e João, porque a religião nessa época, nesse tempo que temos vivido, está tomando conta da vida das pessoas, mas o Senhor tem procurado pessoas que vão falar para as outras: levanta a tua cabeça. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Tanto na questão física, como na questão espiritual, como na questão psicológica. O Senhor, Ele quer levantar homens e mulheres, assim como Pedro e João, que vão dar aquilo que as pessoas estão precisando, não vão oferecer esmola. Nós sabemos que a gente dá somente aquilo que a gente tem. Se aquelas pessoas só podiam dar ouro e prata, é porque elas estavam cheias disso. Se Pedro e João puderam liberar cura sobre a vida daquele homem, é porque Pedro e João estavam cheios do poder de Jesus, estavam cheios do Espírito Santo, então eles podiam dar aquilo que o homem estava precisando, aquilo que era a real necessidade daquele homem. Agora eu quero contar um pouquinho da igreja. Depois que Jesus veio e Deus usou poderosamente esses homens que morreram, foram mártires do Evangelho, a igreja sofreu perseguição há aproximadamente 300 anos. Mas só que Satanás viu que ele não ia acabar com a igreja por causa da perseguição. Ele mudou a estratégia. O imperador romano, imperador Constantino, ele resolveu fazer com que o cristianismo se tornasse a religião oficial de Roma. Então ele resolveu aceitar a religião. Mas só que o que acontece, ele começou a definir ritos cristãos dentro da igreja. Ele começou a interferir dentro da igreja, trazer ensinamentos dentro da igreja que fugiam dos padrões, que fugiam daquilo que Jesus tinha ensinado. E o que aconteceu? A partir do século IV, instaurou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, onde várias coisas foram inseridas dentro da igreja que eram diferentes daquilo que Jesus havia deixado. O Evangelho foi perdendo novamente a sua essência, a sua forma, igual quando Jesus veio. E o que aconteceu? Muito tempo, a religiosidade novamente se apoderou da igreja. E a essência foi perdida. Quando em 1517, dia 31 de outubro, Martinho Lutero, um padre que foi tocado pelo Espírito Santo, dentro daquilo tudo que eles viviam, fixou 95 teses contra o catolicismo e deu início à Reforma Protestante. Aqui veio a luz. E Deus começou a trazer o Espírito Santo, trazendo revelação de volta para trazer a essência da igreja. Em 1526 foi fundada a Igreja Luterana, que realmente trazia de volta os princípios de Jesus. Porque esse homem foi inspirado por Deus para trazer de volta a igreja ao prumo, para trazer de volta ao propósito. Então não surgiu somente a linha luterana, surgiu os calvinistas e surgiram outras linhas. E aí surgiu as denominações religiosas, surgiram muitas outras. E até que surgiram os batistas, os presbiterianos e os metodistas, que são os bem antigos, e aí foram surgindo outras e outras linhas e outras denominações, todas com o propósito de pegar o Evangelho, sendo que com um ou outro pensamento um pouco diferente que fugia. Então foi aí que surgiram as denominações, as várias igrejas, as várias denominações. Mas no início de tudo, na palavra, Jesus, Deus não queria que tivesse toda essa divisão, porque a palavra de Deus diz que o mundo precisa que nós sejamos um, para que ele veja que Deus está em nós, precisamos ser um. Quando em Apocalipse, João é enviado para falar para aquelas igrejas de Sardes, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Filadélfia, aquelas igrejas não são denominações, aquelas nomes são cidades. É como aqui na cidade de Patidão Félix. Existem muitas igrejas aqui, acredito que mais de 50% da população da nossa cidade seja cristã, mas existem muitas igrejas diferentes. Então é como se falasse, a igreja de Patidão Félix escreve todos os cristãos de Patidão Félix. Ele quer se dizer.
Mas o que acontece? Uma coisa que o inimigo também tem trazido é a divisão nas igrejas. Que isso atrapalha a conversão das pessoas e atrapalha a propagação do evangelho. Então, o que eu quero trazer para você? Hoje, Satanás tem de volta vindo com a religiosidade para apagar o fogo do evangelho, apagar a essência do evangelho, apagar os princípios do evangelho, apagar realmente o que Jesus deixou. Então eu quero te despertar, querido. Eu não sei como você tem vivido sua vida cristã, eu não sei como a sua vida tá, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer sacudir a tua vida. Ele quer te libertar da religião. Ele quer fazer com que você viva o verdadeiro evangelho. Ele não quer que você seja aquele que dá esmola para as pessoas. Mas Ele quer que você seja assim como Pedro e João, que diz, levanta e anda. Aquele João e Pedro que levantaram aquele homem estava prostrado, aquele homem estava doente, aquele homem havia, desde quando ele nasceu, e só dava esmola para ele, mas o Senhor, Ele está procurando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão dizer para as pessoas, olha para mim, que eu estou cheia do poder de Deus. Levanta a tua cabeça. Logo após, eles levantaram aquele homem, e aquele homem foi curado. Hoje em dia as pessoas estão precisando de cura física, emocional, psicológica, em todos os sentidos. Cura na alma, cura nas emoções. E onde está Pedro e João que vão estar levantando essa geração? Levantando. Hoje em dia a gente vê muito, infelizmente, na vida de muitas pessoas negras, pessoas derrubando umas às outras, pessoas detonando umas às outras, pessoas humilhando umas às outras. Eu tô falando isso porque eu fui criada dentro da igreja cristã evangélica. Eu entreguei minha vida para Jesus e ainda era criança. Eu fui batizada aos 12 anos. Com 10 para 11 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu vivi muitos milagres, muito poder de Deus na minha vida diária, no meu cotidiano. Fazendo orações e tendo respostas do Senhor, né? No mesmo dia, no outro dia. Eu fui criada desse jeito, eu fui criada num evangelho de poder de Deus. Eu fui criada num evangelho de vida cristã. Minha mãe, com um mês de convertida, foi batizada com o Espírito Santo, recebeu dons de curas, de revelações diversas. A gente fazia cultos em casa, pessoas se convertiam, nós pregávamos o evangelho, nós levávamos alimento para as pessoas, espiritual. Nós vivíamos o milagre da provisão a cada dia da nossa vida. E hoje eu cresci e eu tenho visto esse evangelho se perder com o decorrer dos anos. Eu tenho visto a essência, o poder de Deus. As pessoas vão para o culto, elas vivem, naquele momento ali do culto, elas vivem um rito religioso. Mas quando elas saem, aquilo não tem poder, aquilo não tem significado, aquilo não tem vida. A vida delas, aquilo não faz parte da vida delas, aquilo só fez parte naquela hora. Mas depois não tem poder. Aquilo não tem poder, aquilo não tem autoridade, aquilo não é algo verdadeiro na vida delas. É algo que no dia a dia não faz sentido. É algo que no dia a dia não tem poder. Diz que o meu jugo é suave, meu fardo é leve, não pode ser pesado. Não pode ser pesado, você não pode fazer as coisas por peso, você não pode fazer as coisas por obrigação. Você tem que fazer as coisas por amor, que quando você faz por amor não é peso. Vejo muitas pessoas nas igrejas fazendo as coisas por peso, fazendo as coisas por obrigação, fazendo as coisas por títulos. Mas não é o evangelho, não é isso. Não é você fazer por título, você fazer para os homens, é você fazer para Deus, de coração. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor está trazendo um novo tempo. Ele vai sacudir essa geração. A manifestação dos filhos de Deus precisa acontecer. Quem são esses filhos de Deus? Pedro e João. Que você possa ser um Pedro e um João dessa geração. Que o Senhor possa te usar poderosamente. Pai, abençoa esse homem, essa mulher que está ouvindo essa palavra. Que ele possa ser despertado para um novo tempo, para uma nova história que o Senhor vai trazer sobre essa geração. Eu entrego a vida desse filho e dessa filha nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar poderosamente essa vida. Em nome de Jesus. E ele possa e ela possa ser muito abençoada, muito edificada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. E até a próxima palavra. Até o próximo tesouro que o Senhor vai te revelar